No nosso estudo da língua alemã, vamos estudar hoje o verbo alemão brauchen. Este é um importante verbo da língua alemã, que é traduzido de um modo geral, né, por precisar de, necessitar de, conforme nós veremos nesta lição. Então, nessa lição, vamos dar uma olhada mais atenta, vamos olhar mais atentamente este importante verbo alemão. Então, a primeira coisa que nós vamos dizer dele é que ele é um verbo transitivo, ou seja, ele pede um objeto direto, né? Um complemento verbal. Tá? No pretérito, ele é brauchte, brauchte, brauchte. Né? Tem o T aqui no final, né? Brauchte. No particípio passado, é gebraucht, gebraucht. Né? A conjugação nas formas simples a gente vai ver nesse post aqui, né? Ele tem uma conjugação nas formas simples. Então tem nesse post aqui do Estudando a Língua Alemã, tá? Tá aqui verbos wollen e brauchen, tá? O título do post é Verbos wollen e brauchen, gramática. Então aqui nós temos o verbo brauchen, precisar de, tá? E aqui a conjugação dele nas formas simples. Só ir lá no nosso blog e pegar e estudar essa conjugação, tá? Então, neste post, a pronúncia, eu vou mostrar aqui, eu tenho um áudio aqui dele, tá? Vou mostrar aqui, ó. Brauchen, 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 tá? Então esse CH soa quase que como sendo um R, né? brauchen, 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 tá? E o R é o R de carro. Então tem que treinar bastante para fazer uma pronúncia mais próxima possível da língua nativa alemã, tá? brauchen, Vamos em frente. Então já temos a pronúncia, já sabemos a conjugação nas formas simples, particípio passado, pretérito, né? Verbo transitivo. Dicionário. Vamos no dicionário para ver o que aparece aqui, né? Eu botei aqui no Pontes, né? Pontes, que é um dicionário muito que tem bastante conteúdo, né? Sobre e apresenta a tradução aqui do alemão para o, né, pro português, várias alternativas, né? Um dos melhores dicionários que tem na internet. Então aqui, brauchen, vamos escutar aqui, brauchen, brauchen, tá? Precisar de, tá? Sinônimo de benötigen, benötigen, né? E aqui também, ó, brauchen, necessitar de, brauchen, também, né? Sinônimo de benötigen, né? E aqui tem no significado de levar, brauchen, Zeit, Zeit. Depois aqui tem outros significados, benutzen, né? Verbrauchen, verbrauchen, müssen, né? Que nós vamos verificar mais adiante aqui, tá? Mas então, tá colocado aqui, né? Só ir no ponto e digitar brauchen e estudar então essas traduções e esses significados. Ainda a conjugação completa, tá? No reverso.
Então, no reverso aqui nós temos a conjugação completa. Ó. Temos aqui as formas simples, né, e as formas compostas. Formas simples e formas compostas ou compostas. Né? Aqui, forma simples. Indicativo, imperativo. Tá? Então, conjugação completa no reverso. Então, existem muitas formas para expressar este verbo em uma sentença. Tá? Primeira definição, precisar de, necessitar de. Aqui, brauchen é seguido por um objeto acusativo ou por frase. Tá? Foi o que eu falei, né? Que ele tem um objeto acusativo, um complemento verbal. Ich brauche einen neuen Hund. Né? Eu preciso de um chapéu novo. Sie brauchen mehr Zeit. Ela precisa de mais tempo. Nota. Não devemos confundir esta definição de brauchen com gebrauchen. Apesar de você poder ouvir isso sendo falado às vezes, como em Ich gebrauche täglich 8 Gläser Wasser, eu preciso de 8 copos de água todos os dias, isso ainda é gramaticalmente errado. No entanto, você pode substituir brauchen por gebrauchen e vice-versa usando a definição a seguir aqui, que a gente vai estudar, então, que é a definição 2. Nessa definição, ele significa usar útil para. Tá? Com esta definição, você pode frequentemente usar brauchen e gebrauchen, indistintamente, particularmente como o verbo können. Então, não há nenhuma diferença no significado. Kannst du das Geld brauchen? Kannst du das Geld gebrauchen? Esse dinheiro será útil para você? Heute bin ich zu brauchen nicht zu. Heute bin ich zu gebrauchen nicht zu. Hoje eu não uso nada. Mas sempre a forma infinitiva brauchen necessita ser usada, para que ele fique com o significado de usar ou útil para. Tá? Então essa era a nossa segunda definição. Útil para. Então ele, nesse significado, é como o verbo können. Agora, na terceira definição, significa não precisar, ou seja, não precisar, tá? Em alemão, essa é a tradução para brauchen, mais nicht, mais zu, mais infinitivo do segundo verbo. Vejamos aqui os exemplos. Ich brauche nicht mein Hausaufgaben zu tun. Eu não preciso fazer a minha lição de casa, tá? Então, brauchen nicht zu, e aqui o infinitivo do segundo verbo, tun. Sie brauchen meinen Sohn heute nicht abzuholen. Né? Você não precisa pegar o meu filho hoje. Então está aqui, brauchen nicht abzuholen. Né? Então significa não precisar, ó. Não precisa, tá? Brauchen nicht. Veja mais exemplos clicando aqui. Vamos lá verificar esse link aqui. Tá? Esse aqui é o dicionário dis.cc. Nós temos aqui vários usos do verbo brauchen, que está aqui, ó. E aqui no alto-falante, ó. Brauchen. Olha, e aqui das pessoas que também gravaram a pronúncia do brauchen, no caso do mar,
Macro. Brauchen. Brauchen. Obrigado aí, Macro, por nos dar a sua pronúncia, hein? Vamos escutar o Alma Félix. Brauchen. Brauchen. Obrigado, hein, Alma Félix. Agora, Pato. Brauchen. 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 Fagbunkt. E aqui a pronúncia do computador, ó. Brauchen. Brauchen. Tá? Isso aí no significado de to need, necessitar. Aqui requerer, precisar, tá? Esse site, vamos ver o que ele nos dá aqui. Ele dá só do DE para o inglês, né? E alemão para francês. Não temos para o português. Aqui também temos, né? Então vamos tentar aqui do alemão para o português, né? Vamos escutar aqui. Ou aqui, vamos ver. Brauchen. 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 E aqui em português não temos nada, hein? Não temos áudio. Necessitar. Aqui alguém gravou. Necessitar. Necessitar. Obrigado, hein, Guilherme, por ter gravado a sua pronúncia para necessitar, né? E aqui brauchen, necessitar, ó. Brauchen. Temos aqui o pessoal falando. Ok, então, voltemos à nossa aula. Bom, então, no sentido de não precisar, né? Agora, no alemão falado, entretanto, é comum omitir o zu, esse zu aqui, tá? Tal como em du brauchst das nicht kaufen. Você não precisa comprar isso. Embora, tecnicamente, isso não seja gramaticalmente correto. Na escrita alemã, entretanto, zu é indispensável. Então, na linguagem escrita, ele é indispensável, ao passo que no alemão falado é comum se omitir o zu, tá? De fato, há uma bem conhecida Eselsbrüche, uma frase de ajuda para a memorização, tá? Significa essa palavra, repetida muitas vezes nas escolas para lembrar os alunos deste equívoco gramatical, tá? Por que equívoco? Por causa que na linguagem falada ele é omitido, né? E na linguagem escrita ele tem que ser escrito, né? O zu. Wir brauchen on zu gebraucht, brauchen gar nicht zu gebrauchen. Ou seja, quem fica sem usar zu não precisa usar brauchen. Basicamente essa frase diz: use zu quando usar brauchen. Caso contrário, não use brauchen, tá? Absolutamente não use brauchen. Brauchen zu, usado somente na negação. Como você já deve ter observado, não há declarações com brauchen que expressem necessidade. Brauchen zu. Isto porque brauchen não tem nenhuma. Ele é usado apenas com frases de negação. Se você quiser dizer eu preciso comer, por exemplo, né? Então você expressa isso como ich muss essen e não ich brauchen zu essen. Rigorosamente falando, não existe uma tradução literal em alemão para eu preciso comer, pois müssen também significa obrigação, necessidade. Du brauchst kein neue Schuhe zu kaufen. Você não precisa comprar sapatos novos. Du musst neue
Schuhe kaufen. Você tem que comprar sapatos novos. Tá? Então, brauchen e musst. Musst é precisa, né? Você precisa. E brauchen, você não precisa. Frases e expressões com brauchen. Gebraucht, usado de segunda mão. Significa usado ou de segunda mão. Ein gebrauchter Wagen. Um carro usado. Ein gebrauchten Wagen. Um carro usado. Aqui já, né, juntando, né, numa palavra composta. Gebraucht e Wagen, né? Carro. Ist zu allem zu brauchen. Ele é muito útil para se ter por perto. Tá? Então, concluindo o nosso estudo hoje, né? Então nós estudamos o verbo alemão brauchen, onde a gente fez um raio-x desse verbo, né? E espero então que seja útil esse estudo o estudo desse verbo, né? No seu estudo da língua alemã. Até a próxima aula.